Bitcoin e Ethereum voltaram a subir, puxando várias outras altcoins também. O mercado cripto deu uma animada, os investidores já estão se questionando se essa alta é permanente, se veio para ficar ou se é só um respiro para mais quedas. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente isso, algumas coisas que a gente pode analisar para tentar entender esse momento no mercado. E são dois pontos que a gente precisa analisar: a análise macro, que vem externa ao Bitcoin e pode influenciar no preço, e o próprio preço do Bitcoin, dados alguns indicadores do próprio Bitcoin, como por exemplo a análise técnica e o próprio ciclo do Bitcoin, dada a halving, né? Aqueles ciclos que a gente tem de tempos em tempos, em que momento a gente está agora. Vamos tentar compilar todos esses dados aqui de uma maneira bem resumida para entender esse momento e entender também se o Bitcoin vai puxar o mercado cripto para novas altas, quem sabe aí altas expressivas no futuro, ou se o mercado realmente só está dando um respiro e logo vai voltar a cair. Bom, antes disso, caso você ainda não seja inscrito no canal, já vou deixar aqui meu convite para você se inscrever e ativar o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, já avisa o algoritmo e de quebra já nos ajuda aqui a alcançar mais pessoas. O algoritmo entende quando você deixa o seu like, quando você comenta um vídeo, que aquele vídeo, aquele conteúdo é de fato relevante para você e dessa maneira você vai receber mais conteúdos como esse. Bom, então vamos lá para alguns dados relevantes que a gente tem aqui. Eu estou gravando esse vídeo no dia 5/11, ele vai ao ar no dia 6/11, então vai bem atual. A gente tem aqui até o momento, exatamente o momento que eu estou gravando aqui, uma alta de cerca de 12% em 15 dias no Bitcoin, o que é algo que causa uma certa esperança em quem está nesse mercado já há um bom tempo, principalmente porque o Bitcoin vinha caindo e depois de um tempo, né, ele ficou um bom tempo aqui lateralizando, né, ou seja, aquele preço que parecia que estava morto ali, né? Parecia um preço de uma moeda estável de fato. Muita gente brincando que o Bitcoin era a nova stablecoin porque não estava subindo nem caindo, né? E agora vem essa alta que dá essa certa esperança para o mercado, cerca de 12% ao meu ver. Isso bem positivo, principalmente por conta de alguns outros dados aqui que encaixam nesse momento. E a alta no Ethereum foi de praticamente o dobro aqui, né? Ou um pouco mais do que o dobro, dependendo exatamente do recorte, mas pegando ali os últimos 15 dias, foi de cerca de 25%, uma alta bastante expressiva, diga-se de passagem, porque o Ethereum também vinha sofrendo, né? Esse caiu um pouco mais nesses últimos dias, inclusive. O Bitcoin andou bastante de lado, o Ethereum andou de lado, mas um pouquinho mais de queda do que o próprio Bitcoin. Então, por conta disso, essa alta traz um respiro aqui para o Ethereum e o pessoal volta a olhar com carinho aqui, pensando aqui na possibilidade do Ethereum fazer novos suportes aqui para poder voltar a subir com força e com consistência. Alguns outros dados que a gente tem, algumas outras métricas como médias. Eu gosto bastante das médias porque historicamente elas têm muita relevância, principalmente essas três que eu vou falar aqui para você, em relação ao preço do Bitcoin. São elas as médias de 8 semanas, a média de 50 no diário e a média de 200 períodos no diário. São médias que nos falam muita coisa em relação à tendência de queda ou tendência de alta do Bitcoin. É claro que sozinhas elas não determinam algo, mas elas são sim muito relevantes e eu gosto bastante de olhar para elas. Se a gente for olhar a média de 8 semanal, ela está aqui em aproximadamente 20 mil dólares, pouquinho acima disso no Bitcoin, né? Depois eu vou falar do Ethereum. A média de 50 no diário está em cerca de 19.600, então a gente tem aqui essas duas médias, né, ou o preço do Bitcoin nesse exato momento acima delas, né? Isso é positivo. Bitcoin cortando aqui essas médias, subindo acima delas, é um bom sinal para que o preço suba. Já quando a gente olha para a média de 200 períodos no diário, está ali na casa dos 24 mil dólares, né? Um pouquinho acima disso. O Bitcoin está abaixo. Então, ele ainda não ultrapassou essa média e aqui a gente tem, sim, um indicador ainda não altista, digamos assim, né? Não é para alta ainda, mas pode ser que nos próximos dias o Bitcoin cruze isso. É claro que ele vai depender de alguns outros fatores. Quando a gente olha para o Ethereum, a gente tem mais ou menos aqui o mesmo cenário para as médias de 8 semanal e para as médias de 50 no diário, que está aqui em aproximadamente 1.435 na média de 8 semanas e 1.379 na média de 50 no diário. Isso aqui oscila um pouquinho dia após dia, né? Mas no momento que eu estou olhando aqui é mais ou menos isso.
você pode ver na tela também. Quando a gente olha para a média de 200 períodos, no diário tá bem parecido aqui, né? A gente está mais ou menos nessa faixa de 1.650 dólares. Ou seja, se ele tiver força para subir acima dessa média, ele pode estar ensaiando, sim, uma reação mais forte aqui. E óbvio que, se a gente for analisar os últimos 2 dias, principalmente, ele respeitou muito bem essa média, né? Ele não conseguiu romper, não teve força para isso. E tem uma outra questão, né? Se a gente for olhar aqui volume, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, o volume do Bitcoin está um pouquinho acima daquilo que vem sendo as médias dos últimos meses, mas o volume do Ethereum está um pouco abaixo ainda da média dos últimos meses. Então, fica esse ponto de alerta aqui, né? Esse volume abaixo da média do Ethereum ainda não indica que ele deva ter muita força para romper aqui. Pode ser que ele patine bastante para romper essa média de 200 dias, ou pode ser até que não rompa ela. Mas a gente tem aqui, sim, pontos bem importantes aqui, tanto para um quanto para outro. Lembrando que Bitcoin, principalmente Bitcoin, né? Mas o Ethereum também tem uma força muito grande sobre as altcoins. Eles acabam puxando todo o mercado cripto caso subam, e também o mesmo acontece caso eles caiam, né? É comum a gente ver Bitcoin e Ethereum subindo forte e as altcoins subindo mais forte ainda, ou seja, elas têm uma volatilidade maior. Quando cai mais forte também. Bom, agora uma outra coisa que não se move muito, mas eu sempre gosto de olhar, é o histórico do Bitcoin frente a halving, né? A gente analisa ali os ciclos do Bitcoin e eles meio que se repetem halving após halving. E ele vem respeitando muito bem aquilo que é o histórico até o momento, que é justamente um bull market, né? Ou seja, aquele mercado de alta forte. Por exemplo, o que a gente teve ali entre 2020 e 2021. Depois, um período de queda, né, uma realização forte ali, uma queda, o mercado meio que entra numa depressão. A gente tem quedas bastante expressivas, de fato, né, quedas de mais de 70%, às vezes mais de 80%. Foi assim nos outros ciclos também. Depois desse período, a gente tem uma espécie de lateralização, com algumas altas não muito expressivas, altas tímidas, anda de lado, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas no médio prazo uma tendência leve de alta, mas uma alta bem tímida, né? É o que a gente observa nas outras vezes, e é o que a gente tem visto aqui. Inclusive essa alta de agora é uma alta considerada tímida frente ao histórico do Bitcoin de alta volatilidade, né? Então quando a gente olha para os ciclos da halving, você pode ver aí na tela também, entre 2011 e 2012 e 13, a gente teve exatamente isso, né? Mercado subindo, depois cai, anda de lado, até voltar a subir com força. Lá, para o final de 2012, por exemplo, 2013, sobe bastante, vai até 2014 essa alta, depois vem queda de 85%, lateralização até meados de 2016, o preço tentando recuperar, etc. Vem a nova halving. Bull market, né? Mercado de alta, sobe bastante, altas expressivas. Depois disso vem queda de 85% aproximadamente, 84% aqui, lateralização. Halving de novo lá em 2020. E aí a gente tem mercado andando um pouquinho de lado. Depois alta forte, alta expressiva até 2021 aqui, né? Até determinado período de 2021, mais para o final até. E agora ao longo de 2022 a gente tem quedas expressivas e lateralização. Olhando para os ciclos aqui, nas halvings anteriores, como ele está respeitando muito bem esses ciclos, dá para a gente dizer que ao longo de 2023 pode ser que o Bitcoin siga ainda lateralizando, subindo aos poucos, e pode ser inclusive que ele puxe ainda mais uma queda, né? Porque ele chegou a cair aí cerca de 75%, mas como em outros ciclos aqui ele caiu mais de 80%, se estima ainda que ele possa chegar numa queda mais expressiva, uma última queda. Existe ainda esse risco, eu já falei sobre isso em outros vídeos, por exemplo, e essa queda levaria ele lá para casa dos 12 mil dólares, por exemplo, algo em torno disso, né? Só que à medida que o tempo passa, olhando especificamente para os ciclos, essa chance de uma nova queda forte diminui. Se a gente for analisar bem friamente aqui, né, pegando precisamente esses ciclos, essa possibilidade de queda iria até mais ou menos o final do primeiro trimestre de 2023. Então a gente está se aproximando disso, faltam menos de 6 meses para o final do primeiro trimestre, e o que a gente tem visto nos últimos tempos é justamente essa lateralização e uma certa recuperação. Então, quanto mais passa o tempo, menos
crente eu fico de que a gente deva ter essa queda, mas sim eu estou preparado, por exemplo, para uma queda mais expressiva, e todo mundo que investe em Bitcoin nesse momento precisa estar preparado para uma queda assim, mas precisa estar preparado também para o Bitcoin reagir forte e voltar a subir e depois pegar carona lá na próxima halving, completando o ciclo, chegando lá para 2024, perto de 2024, voltando a subir de maneira expressiva. Claro que aqui eu estou falando de histórico, e é isso que o histórico nos mostra, né? Não estou falando que isso é uma certeza de nada, mas é algo sim que eu acredito. Agora vamos lá para cenário macro, e uma coisa que eu quero trazer aqui que me chamou bastante atenção. Vem chamando a atenção do mercado como um todo nos últimos tempos a correlação do Bitcoin com a Nasdaq, que estava muito forte, ou seja, sempre que a Nasdaq caía, a bolsa americana de tecnologia principalmente, o Bitcoin caía. E agora o Bitcoin vem perdendo essa correlação nos últimos tempos, e isso é positivo para o Bitcoin, positivo para o preço no longo prazo, principalmente porque a alta dos juros americanos e mundo afora está puxando o mercado acionário para um mercado de baixa, né? A gente já viu aí baixa de 20%, por exemplo, na Nasdaq nos últimos 3 meses, enquanto o Bitcoin está ali numa queda de aproximadamente 7%, pegando esses últimos 3 meses para o preço atual. Ou seja, o Bitcoin está mais resiliente, essa correlação diminuiu. O Bitcoin sempre costumou ser mais volátil, então em outros tempos, Nasdaq caindo 20%, a tendência é que o Bitcoin caísse 30% ou até 40%, como aconteceu, inclusive, num passado não muito distante. E agora, nesse momento, essa correlação diminuindo, isso pode ser muito positivo, até porque eu não vejo um cenário de alta futura ou possível alta no mercado americano sem puxar uma alta no mercado cripto, sem puxar uma alta do Bitcoin. E olha só que interessante, tem aqui 2 matérias que estão aparecendo para você. A primeira delas falando justamente dessa correlação menor com Wall Street, né? A correlação está diminuindo. E essa outra matéria aqui falando que o Bitcoin tem correlação recorde com o ouro. Essa correlação é recente. E o Bank of America fala que o Bitcoin chega a mirar uma posição de porto seguro, ou seja, pode ser aqui uma visão do mercado como um todo de sim, por longo prazo, Bitcoin servir como uma reserva de valor de fato, né? Um ouro digital como muita gente já tem. Embora eu veja o Bitcoin ainda não como uma reserva de valor, mas sim como uma grande potencial reserva de valor, isso aqui é muito positivo. Porque à medida que a adoção cresce, a volatilidade diminui e o mercado como um todo busca o Bitcoin para uma reserva futura de valor de fato, a gente tende a ver menos volatilidade, assim como é no ouro. O ouro não tem uma volatilidade tão grande e principalmente a confiança do mercado e velocidade de adoção aumentando. Então, é um conjunto de fatores muito positivo, ao meu ver, para o Bitcoin. Outra coisa que pode ser positiva é que, apesar de todo o mercado estar olhando com viés de baixa para a bolsa americana, embora a correlação tenha diminuído bastante, mas um pouco de correlação ainda existe do Bitcoin com a bolsa americana, vide o que eu acabei de falar, últimos 3 meses, a Nasdaq caindo cerca de 20%, o Bitcoin cerca de 7%, ou seja, o Bitcoin não está subindo, não está negativa ou zerada essa correlação, pelo contrário, ela existe, mas é bem menor. Existe a possibilidade de uma diminuição na velocidade da alta dos juros lá nos Estados Unidos, ou seja, os juros subirem um pouco menos do que o mercado vem precificando. O mercado está muito receoso em relação a isso. Inclusive, essa incerteza faz com que os preços caiam também, né? Os players do mercado, eles preferem ficar um pouco mais de fora, né? Diminuir um pouco o risco. Quando tem muita incerteza no cenário, realmente a gente está vivendo um cenário de muita incerteza, quando as coisas começam a se ajeitar e tem um pouco mais de previsibilidade, pelo menos eu sei que eu vou ter um dano aqui, mas eu consigo calcular o tamanho desse dano, o mercado tende a se acomodar e a voltar, inclusive, a subir, né, ou se estabilizar, parar de cair. Se o ritmo do aumento dos juros diminuir de fato, isso também pode ser muito positivo para o preço do Bitcoin. E aí tem alguns dados que precisa ficar de olho aqui, como por exemplo os dados de emprego nos Estados Unidos, que surpreenderam positivamente, vieram na última semana acima do que o mercado estava esperando, mas para serem positivos de fato eles precisam casar com outro dado, que é o dado de inflação. A inflação americana precisa começar a recuar de fato, a surpreender positivamente o mercado vem esperando às vezes
uma inflação X, ele surpreende um pouquinho negativamente, né? Vem uma inflação um pouco acima do esperado. Tem sido assim a cada divulgação, e isso puxa a continuação das altas de juros ou até altas de juros maiores daquilo que o mercado vinha prevendo. Então são sim dados que a gente tem que ficar de olho para os próximos dias, mas o que eu quero mostrar aqui e concluir com o vídeo de hoje é que a gente tem mais indicadores positivos para o Bitcoin nesse momento do que negativos. Significa que necessariamente ele vai subir daqui para frente? Não, mas existe uma tendência aqui maior para altas do que para quedas do Bitcoin, e claro que isso tudo vai se reforçar nos próximos dias, de acordo com esses dados que eu mostrei aqui, como por exemplo, o Bitcoin superando a média de 200 dias, o Ethereum realmente forçando essa alta, né? Subindo acima da média de 200 dias, botando volume e alguns outros indicadores macro. Se isso aqui se alinhar, a gente sim tem uma confirmação de tendência de alta. No momento, tá tudo ainda meio nebuloso. Eu diria aqui que a gente está em 55% de alta e 45% para continuação das quedas. Eu sigo acreditando na possibilidade do Bitcoin fazer um novo fundo em 2022. Talvez não ainda dentro do ano de 2022, mas como eu falei, até o final do primeiro trimestre de 2023. Mas tudo isso aqui que eu falei começa a diminuir um pouco as chances disso acontecer. Dito isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu quero saber, me conta aqui nos comentários se você está comprando Bitcoin nesse momento ou não, e se você está comprando Ethereum também ou outras criptos, e se você está mais bull ou mais bear com o mercado, está esperando baixa ou está esperando alta, seja com esses indicadores que eu mostrei aqui, seja com outros indicadores que você utiliza para análise. Existe uma infinidade de outros indicadores para serem analisados, mas eu quis trazer um pouquinho da minha visão aqui no vídeo de hoje, aliás, como eu sempre faço aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, aproveita para me seguir no Instagram também, tem conteúdo lá todo dia. A gente se vê no próximo vídeo, eu vou deixar uma sugestão aqui na tela para você. Um forte abraço e até lá.